Olá, hoje a gente vai mergulhar em um conceito assim, bem carregado historicamente. Heresia. Temos um texto aqui, o Heresias 3, que, que traz umas perspectivas interessantes. A ideia é explorar isso e entender a complexidade desse rótulo. Exato. E o texto já começa, né, com uma ideia forte, que nem todo grupo chamado de herege realmente é. E que uma doutrina ser dominante, bom, isso não garante que ela seja a verdadeira. Verdade. O texto até cita exemplos, né? Jan Hus, Lutero, Calvino, todos eles foram, assim, considerados hereges pela igreja oficial da época deles. Mas hoje, Hoje são vistos de outra forma, né, como figuras centrais da fé reformada. Isso já mostra logo de cara como essa percepção de heresia pode mudar, sabe? Depende muito do tempo, do poder estabelecido. com certeza, o que é condenado no momento pode ser reavaliado depois. A história mostra isso. A linha não é tão fixa. Pois é, a linha entre ortodoxia e heresia, ela se move. Aí o texto traz uma tentativa de dar um contorno mais objetivo para isso, né? Do Fridtjof Schwann, ele fala de heresias extrínsecas e intrínsecas. Como é que funciona essa classificação que o texto apresenta? Então, Schwann tenta, digamos assim, encontrar critérios menos circunstanciais, né? A heresia extrínseca, segundo o texto, seria uma variação doutrinária que foi condenada mais por motivos históricos ou de oportunidade. O exemplo dado é o protestantismo em relação ao catolicismo. Poderia ser vista como legítima em outro contexto, sabe? Dentro de outra tradição válida. Entendi. Uma divergência que não necessariamente ataca um núcleo fundamental, talvez. Isso. Já a heresia intrínseca, não. Pela visão de Schwann que o texto traz, ela atacaria princípios metafísicos que seriam universais. Quer dizer, ideias sobre a realidade última, o divino, que transcenderiam uma única religião. E qual exemplo o texto dá para essa intrínseca? Forças iguais. Algo que, segundo ele, não encontraria paralelo nas grandes religiões. É uma categorização. Interessante. Mas o próprio texto não aponta para a dificuldade de aplicar isso? Digo, com o peso da história que ele mesmo mostrou antes? Olha, o texto não entra a fundo nessa tensão, mas a própria sequência de argumentos sugere isso, né? Você tem os exemplos históricos, tipo Lutero, e depois a teoria de Schwann. Fica implícito que aplicar a teoria esbarra na complexidade real, no poder, na interpretação. Faz sentido. Falando em exemplos, tem a parte bíblica também. O cristianismo primitivo sendo chamado de seita. Sim, em Atos 28, né? Diz que por toda parte se falava contra essa seita. E tem Atos 24 também, né? Onde acusam Paulo diretamente. Exato. Chamam ele de chefe da seita dos nazarenos. E a análise que o texto faz sugere que essa rotulação tinha a ver, sim, com a ameaça que eles representavam. Ameaça aos interesses financeiros, políticos, da liderança religiosa da época. Justamente, ameaça ao status quo. E como Paulo reage a isso, segundo o texto? Qual é a defesa dele? A defesa de Paulo é bem interessante. Ele não nega seguir o caminho, que eles chamavam de seita, mas ele diz que faz isso servindo ao Deus dos pais dele e acreditando em tudo que está na lei e nos profetas. Ou seja, ele se coloca dentro da tradição que os acusadores também diziam seguir, né? Contestando o rótulo de desvio. Exatamente, ele usa a base comum para se defender. E essa linha de raciocínio, partindo da defesa de Paulo, parece que leva o texto por uma questão mais teológica, né? Sim, leva para a questão da soberania de Deus. O texto meio que conclui essa parte, lembrando que, nessa visão teológica, Deus age como quer, onde quer, escolhe gente em prostitutos, presídios, palácios, usando as metáforas do texto, né? Sem pedir licença para a hierarquia humana. Uhum. Reforçando que os rótulos humanos, tipo herege, Uhum. não limitam Deus e nem definem a verdade final, segundo essa perspectiva. Bom, então, juntando tudo que a gente viu no texto, fica claro que heresia é um conceito bem escorregadio, né? Muito. Depende da época, do poder e pode mudar. Vimos os exemplos. E vimos a tentativa do Schwann de criar categorias mais objetivas, né? Extrínseca e intrínseca. Sim, uma tentativa de ir além do contexto histórico apenas. Mas o texto nos deixa com uma questão importante no final. Se a história e o poder influenciam tanto quem é rotulado,
Como é que a gente distingue, com base só nesse material, um desvio doutrinário sério de uma simples briga com a estrutura dominante? É uma pergunta difícil. Fica a reflexão, né? Pensando nisso, que consensos nossos de hoje poderiam ser vistos como estranhos ou até heréticos por quem vier depois. Fica aí pra gente pensar.